do Eterno para os irmãos. Paz de Alcha, irmãos. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha, louvado seja o nome. Assim seja. Assim seja. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Gostaria... Irmão Nelson podia fazer uma oração para nós aí? Soberano e eterno, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos. Que assim seja, Pai. Nos abençoa, Pai, nos fortalece, ó Eterno. Abra a nossa visão, ó Pai, para nós entendermos esse estudo, ó Pai. Abra a visão de cada um que está assistindo, ó Pai. Que eles venham entender a Tua palavra, ó Pai. Que seja esclarecida na mente de cada um, ó Pai, no coração, ó Pai. Seja confirmada no coração de cada um deles, ó Pai. Essa mensagem, ó Pai. Para que eles sejam edificados, ó Pai, através da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Alcha, ó Pai. Que o Teu Filho seja formado em cada um, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Seja formado no coração deles, ó Eterno. Constituído, ó Pai, porque é Yalcha que é a nossa vida, ó Pai, é Yalcha que é o nosso socorro, ó Pai, é Ele, ó Pai, que é a nossa salvação, a nossa redenção, ó Eterno. Trabalha no coração de cada um, Teu Filho, através dessa mensagem, ó Pai, em nome de Yalcha, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, através dessa oração, ó Eterno, que Tu venhas, ó Eterno, trabalhar no coração de cada um, ó Pai, ó Eterno, que assim seja, ó Yalcha. Então é isso aí, irmãos, nós estamos no canal Atalaia Dial, ao vivo no canal Atalaia Dial, e estamos também no Face, né, através do Messages. Então eu creio que essa live aqui vai ser uma live tremenda, né? Porque nós estamos aí já nos últimos minutos aqui em cima dessa terra, para a honra e glória do Todo-Poderoso que nos trouxe grandes revelações através das Sagradas Escrituras. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quem quiser ir acompanhando conosco aí, os irmãos podem acompanhar. O versículo 32, Yalcha diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 32. Ele diz assim, aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que essa geração não passará, sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Porém, daquele dia e de hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Eu gostaria de começar por aqui, por quê? Porque muitas pessoas, quando você vai evangelizar eles dizem, ninguém pode saber o dia do arrebatamento. Porque está escrito aqui no livro de Mateus que ninguém pode saber o dia do arrebatamento. Mas a primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o seguinte. Essa passagem aqui, ela não está falando do arrebatamento dos vencedores indo para a glória. Ela está falando da vinda de Yalcha. O arrebatamento para ir para a glória, é como eu já falei em vários vídeos meus, é uma coisa. A vinda de Yalcha é outra coisa totalmente diferente. A vinda de Yalcha nas nuvens, voltando para reinar, ninguém sabe o dia exato e a hora, não está registrado. Porém, a nossa partida para encontrar com ele lá na glória está registrado nas Escrituras Sagradas. Agora, uma outra questão que eu quero trazer com respeito a isso aqui é o seguinte. Esse versículo do livro de Mateus, provavelmente, ele foi acrescentado. Por quê? Porque são 3 evangelhos, na verdade são 4, né? O quarto evangelho nós já mostrou que ele é totalmente herético e contraditório. Agora existe 3 que falam praticamente a mesma língua, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam praticamente a mesma língua, narram vários milagres iguais, que aconteceu, que está num evangelho e está no outro também. Porém, o que acontece? O livro de Mateus, ele tem muito fermento nele. Ele e o livro de Marcos têm muito fermento. É tanto que no livro de Mateus fala lá, a mulher vai dar à luz a um filho e vai colocar o nome dele de Emanuel. O Eterno nunca mandou Miriam, colocar o nome do seu filho de Emanuel. Pelo contrário, o certo é igual está no livro de Lucas. Ela vai colocar o nome da criança de Yalcha. Emanuel não aparece ali. Por quê? Porque Emanuel se refere ao filho da perdição.
E o texto também não está falando de uma virgem, o texto está falando de uma jovem. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém e lê lá no livro de Isaías essa mesma referência, lá está assim: eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho. Não é uma virgem, Maria era virgem, porém o texto não está falando de Maria, está falando de uma jovem. Provavelmente quem é? A mãe do anticristo, do antimachia. Mas aí vamos lá, irmãos. Então esse livro, ele tem muito fermento nele. Nele está registrado assim, ó: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aliás, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, da baleia, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí você já vê uma contradição na hora. Por quê? Porque Yahshua morreu na sexta, passou a noite da sexta, a noite do sábado e ressuscitou domingo de manhã. Cadê a noite do domingo que está faltando? Então o livro já começa mostrando uma contradição. O livro de Mateus está dizendo: Yahshua vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, porém só ficou 2 noites. Por quê? Porque isso não bate. O que bate é Lucas. O livro de Lucas fala assim: o Filho do Homem vai ressuscitar no 3º dia. Aí é correto. Então qual desses 3 livros que é confiável, Romeu? O confiável é o livro de Lucas. Por quê? Porque quando ele começa ele vira e fala assim: ó, esse livro eu escrevi ele depois de uma acurada investigação, depois que eu fiz uma investigação minuciosa dos fatos que aconteceram. Então ele fez uma grande pesquisa para não trazer contradições. Já os outros livros, não. O livro de Marcos, por exemplo, ali o capítulo 16, versículo, se eu não me engano, o versículo 14 para frente ali, é todo um acréscimo. Então, nos 2 livros tem coisas boas, Mateus e Marcos? Tem muitas coisas boas. Porém, tem muito fermento. Então, não existe 4 evangelhos. Só existe um evangelho. Não existe 4 evangelhos. Então, por que tem 4 livros? Só bastava um livro. Só bastava o livro de Lucas. Não precisa de 4. Não existe 4 evangelhos. Só existe um evangelho para ser pregado. Porém, eu estou mostrando aqui que esse versículo, ele entra em contradição. Por que ele entra em contradição? Porque no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7... eu não vou ler todas as passagens aqui para não tomar muito tempo, mas os irmãos quiserem anotar com caneta, os irmãos podem anotar. Amós, capítulo 3, versículo 7, o Eterno fala assim: Yahweh não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Então o Eterno, ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Aí a pessoa pode falar assim: mas tem profeta até hoje? Tem. No livro de Efésios fala assim: a uns o Eterno concedeu dons de profetas e mestres. Eles leem as escrituras, ganham a revelação do Eterno e passa para os presbíteros, para os anciões ensinar para a igreja. Então tem pessoas até hoje que têm o dom de profeta. Qual que é o dom de profeta? Não é o dom de profeta do Antigo Testamento de escrever livros, não, mas é de ganhar revelações daquilo que já foi escrito e passar para os anciões. Então veja bem, meus irmãos, com respeito então a essa questão, eu vou trazer mais uma questão aqui agora com clareza. Mateus está dizendo assim: ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus falou de quê? Ele falou da parábola da figueira. Então vamos ler a mesma parábola no livro de Lucas para ver se Lucas vai falar isso, para ver se Lucas vai falar ninguém sabe o dia e nem a hora. Vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 30, diz assim, o versículo 29. Em seguida contou-lhes uma parábola: vede a figueira e as árvores todas, quando brotam, olhando, a sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando vis essas coisas acontecerem, sabeis que o reino do Criador está próximo. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Aí Yahshua encerra. Ele não fala, ninguém sabe o dia e nem a hora. Por quê? Por que Lucas não colocou? Porque ele sabia que isso era um acréscimo, então ele não introduziu isso no livro dele. Então essa questão de que ninguém sabe o dia e nem a hora, para que ela foi colocada aí? Ou talvez foi até o catolicismo romano que acrescentou para a igreja ficar dormindo, falando: não, ninguém sabe o dia nem a hora, não vamos nos preocupar com isso, vamos continuar dormindo esse sono aí, ó. Tem até uns irmãos aí que estavam em dúvida com respeito a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, o que acontece com Lucas capítulo 12? Tem irmãos que falam assim: mas lá no livro de Lucas capítulo 12 está escrito lá está escrito lá assim: vocês devem vigiar, porque vocês não sabem a que hora vem o Filho do Homem, vocês têm que estar com a casa pronta, porque vocês não sabem a hora da sua vinda. Só que Lucas capítulo 12, vou até pegar a passagem aqui, ó. Lucas capítulo 12, se você ler o versículo 35, olha o que ele está falando. Ele não está falando do arrebatamento, indo para encontrar com ele lá na glória, não. Ele está falando da vinda dele. Mas olha o que ele fala no capítulo 12, versículo 35.
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu mestre voltar do casamento. Então aqui ele não está falando de arrebatamento para ir para a glória. Ele está falando, vocês têm que estar com os lombos cingidos e esperando o mestre voltar do casamento. Ele está falando para quem? Ele está falando para a igreja que ficou na tribulação. Então está falando da vinda dele. Ele está falando, não, vocês têm que estar atentos como a uma pessoa que espera o seu mestre voltar do casamento. Que casamento é esse? É o casamento que já aconteceu muito antes da tribulação. Aliás, antes da tribulação começar. Então, meus irmãos, é muito antes de chegar no final da tribulação. Então aqui ele está falando, Lucas 12, versículo 35, ele já começa a mostrar, vocês têm que estar com os lombos cingidos, esperando como se fosse o seu mestre voltar do casamento. Por quê? Porque Yahshua vai casar com a igreja antes da tribulação, depois vai voltar de novo para os crentes que ficou aqui. Então quem acompanha todos os meus vídeos aí sabe que eu mostro 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Então a questão é, Yahweh não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Ele não vai fazer nada, ele vai revelar. Aí as pessoas podem falar, não, ele não vai revelar. Não, Yahweh revelou coisas muito mais tremendas ou iguais o arrebatamento. Mais tremendo eu creio que não vai ser não, porque o arrebatamento vai ser algo extraordinário. Mas coisas grandiosas igual o arrebatamento ele mostrou. Por exemplo, o dilúvio. O dilúvio, o Eterno matou toda a humanidade que estava em cima da terra. Mas o Eterno escondeu. Olha o que está escrito no livro de Gênesis. O Eterno não escondeu de Noé. Vamos pegar Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Aqui diz assim, o Criador disse a Noé, chegou o fim de toda a carne. Eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eu os farei desaparecer da terra. Aí o Eterno virou para ele e falou assim, faça uma arca para você e a sua família serem livrados da minha ira, porque eu vou exterminar toda a raça humana que está em cima da terra. Então o Eterno, quando os fiéis dele estão em cima da terra, ele não deixa eles enganados. O Eterno não esconde nada dos seus servos. O Eterno revela todos os seus segredos para os seus profetas e para os seus servos. Se os seus servos estiverem fiéis a ele, o Eterno mostra. Por exemplo, olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17. O Eterno propôs destruir Sodoma e Gomorra. O Eterno falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra está uma bagunça só. É homem com homem, mulher com mulher, é sodomia pura. O Eterno falou, vou mandar fogo do céu e vou arrebentar com Sodoma e Gomorra. Mas tinha um homem lá, Ló, que era um crente. Mesmo assim, o Eterno fez o que? O Eterno providenciou para ele ser liberto de Sodoma e Gomorra. Mas olha o que o Eterno falou para Abraão. Gênesis 18, versículo 16. Tendo se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os caminhar. E Yahweh disse consigo, o Eterno falou com ele mesmo, ocultarei a Abraão o que vou fazer? O Eterno falou assim, eu vou esconder isso de Abraão, um homem tão fiel a mim, um homem temente a mim, eu vou esconder isso dele, que eu vou arrebentar com aquela cidade. O Eterno falou, não vou fazer isso não, eu vou revelar para Abraão. Então, o Eterno, ele revela as coisas que hão de vir. Tudo que está registrado nas Escrituras, o Eterno vai revelar os seus segredos. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o Eterno fala assim, ó, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. O Eterno falou, vou anunciar para vocês, basta vocês clamar a mim, eu vou anunciar para vocês coisas grandes que vocês não sabem. O arrebatamento é coisa grande, é coisa extraordinária, mas o Eterno está mostrando, eu vou revelar para vocês os meus segredos. Olha o que está registrado no livro de Salmos, capítulo 25. Salmos 25 diz assim, Salmos 25, 14. O segredo de Yahweh é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. Então, os segredos de Yahweh, os segredos do Eterno, é para aqueles que o temem. O arrebatamento é um segredo. É tanto que o apóstolo Paulo falou no primeiro livro de Coríntios, eis que vos digo um segredo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num piscar de olhos. Então, o apóstolo Paulo nos mostrou que o arrebatamento é um segredo. Ele falou, eis que vos digo um segredo.
nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E o Eterno está dizendo o que aqui no livro de Salmos? Os segredos de Iau é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. Então, o Eterno, ele revela o seu segredo para os seus profetas e para os seus servos. Ele não oculta nada de nós. São várias passagens, não vou pegar todas aqui não, mas tem lá Daniel, que o Eterno enviou o anjo Gabriel falou, vai lá e mostra para ele a visão, revela para ele a visão. O Eterno teve o trabalho de mandar Gabriel ir lá e trazer a revelação, o entendimento. Por quê? Porque ele jejuou 21 dias querendo entender a visão. O Eterno vai lá e explica para ele a visão, mostra para ele o que é que vai acontecer lá, revela para ele. Então, só que é lógico, tem coisas que não é para o passado, tem coisas que é para agora. A revelação vem? Ela vem, mas ela vem com o seu tempo. É na hora certa que o Eterno vai revelando os seus segredos. Lá atrás, os homens não viram coisas que nós estamos vendo agora. Por quê? Porque o Eterno falou com Daniel. O Eterno falou para Daniel, Daniel, teve coisas que Daniel queria ver. O Eterno falou para ele, não, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Isso aqui não é para a sua época, é para a época do fim. Vai e descanse e no dia do arrebatamento você vai levantar para receber a sua recompensa. Mas nós estamos no ápice de todas as revelações agora. Nós chegamos agora no ápice de entender o Apocalipse, ganhar toda a revelação do Apocalipse. Por isso que o Eterno tirou o selo. O Eterno arrancou o selo. Lá o Eterno falou para Daniel, Daniel, o livro está selado, mas no tempo do fim eu vou tirar o selo. Então muitos homens leram as Escrituras, mas nunca entenderam a questão do arrebatamento. Por quê? Porque era para agora, é para ser revelado agora. Mas é para ser revelado para todos? Não é para ser revelado para todos, meus irmãos. É para ser revelado para a igreja de Filadélfia. É tanto que eu estou com um vídeo aí para ser lá. Vai cair amanhã agora. O vídeo vai cair amanhã e o outro provavelmente vai cair no domingo. O outro vai cair no domingo. 2 vídeos mostrando essa questão do arrebatamento. É tremendo. Os vídeos é impactante, mostrando que o arrebatamento tem que acontecer na primavera, na Páscoa, e tem que acontecer no dia 15 de Nissan. No ano passado, quando o arrebatamento não aconteceu, mas nós já tínhamos falado em 3 vídeos. Eu gravei 3 vídeos, nos 3 vídeos eu virei e falei assim, ó, se não acontecer em 2020, só tem a Páscoa de 2021 para acontecer. Eu falei desse jeito nos outros vídeos. Talvez o erro nosso foi dar muita ênfase no ano de 2020. Nós também tinha que ter dado mais ênfase também no ano de 2021. Mas o Eterno sabe todas as coisas. Quem sabe isso aconteceu foi para o Eterno passar a peneira e ver quem é aqueles que ia ficar até o final. Então o que acontece? Mas lá nós falamos sobre isso. Quando passou os 20 dias, eu gravei um vídeo na prefeitura de Unai falando, porque os irmãos estavam falando, mas agora vai vir a festa das trombetas. Eu gravei, falei, não, vou gravar um vídeo. Fui gravei o vídeo e falei, seu vídeo está lá lançado no canal Manual de Aula lá. Eu gravei um vídeo 20 dias depois falando assim, ó, eu não vou falar de arrebatamento em festa da trombeta, porque o Eterno já nos mostrou que o arrebatamento é na primavera, é na Páscoa, e tudo mostra dia 15 de Nissan. Por que está registrado lá no livro de Cantares? Passou-se o inverno, passou-se a chuva, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Então o Yaucha ali, ele fala com toda a categoria que o arrebatamento é na primavera. Não tem como sair disso aí. Por isso que eu falei, irmãos, eu não vou falar de arrebatamento agora é só em 2021. Eu falei isso lá no vídeo. Agora nós temos que aguardar, agora nós vamos sentir o calor da tribulação. Ainda falei, deixa aí. Nós vamos sentir a tribulação chegando, nós vamos ver as coisas. No vídeo lá eu falei assim, na minha cidade não morreu ninguém ainda com o vírus. No dia que eu fiz o vírus não tinha morrido ninguém. Agora já morreu várias pessoas na minha cidade com o vírus. A tribulação está só esquentando, as coisas estão só arrochando. Então o que acontece? Olha aí agora a situação que está o mundo, olha aí o caos que está agora e tudo programado e tudo pronto. Agora se alinhou tudo para acontecer o arrebatamento. O arrebatamento de quem? O arrebatamento da igreja fiel. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nesse estudo é o seguinte, vou abrir aqui agora Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aqui diz assim, deixa eu pegar aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, e tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição, até o dia do Machia. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falou assim, ó, eu tenho plena certeza que o Criador que começou a boa obra em vocês, há de levá-la à perfeição até o dia do Machia. Agora o que ele fala no versículo 10? A fim de poder discernir o que é importante, para que sejais puros
irreprováveis no dia do Machia, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por meio de Yahshua Machia. Então ele virou e falou assim, para que sejais puros, irreprováveis no dia do Machia. Que dia é esse aqui que o apóstolo Paulo está falando? Que dia é esse aqui? Esse dia aqui é o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, as pessoas têm que estar puras, irreprováveis para o dia do Machia. Só que agora eu quero trocar a palavra Machia pela palavra Cordeiro. Eu vou trocar a palavra Machia pela palavra Cordeiro. Porque quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Yahshua. O apóstolo Paulo falou que ele é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. E qualquer pessoa que estuda as Escrituras sabe que Yahshua é o nosso Cordeiro. Por quê? Porque está registrado em várias partes. Apocalipse 14 fala, viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Em Apocalipse 12 fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. E Yahshua é o Cordeiro. Ele é representado como sendo o Cordeiro e como sendo o leão. Ele é representado como sendo o Cordeiro porque ele é manso, ele é humilde. O Cordeiro ele é manso, ele é humilde. Mas ele é representado também como leão porque ele é rei. O leão é o rei da selva e Yahshua é o rei do universo. Então ele tem essas duas características. Ele tem a característica de ser humilde, ser manso, mas também ele é o leão da tribo de Judá, da tribo de Alda. Quando ele vier, ele vai vir para reinar. Por isso no livro de Apocalipse capítulo 10 fala que quando ele for tomar posse do reino, ele vai colocar um pé sobre o mar e o outro sobre a terra e vai dar um grande brado. Ali ele vai estar bradando como um leão. Ele vai estar bradando, tomando posse do reino e lançando Satanás por terra. Então Yahshua, ele é as duas coisas. Ele é o cordeiro e ele é o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Alda. E aqui então, irmãos, fala do dia do cordeiro, do dia do Machia. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque no livro de Êxodo, vou abrir lá, Êxodo capítulo 12. Aqui vai falar agora do livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim. Êxodo 12. 12, versículo 11. Diz assim, e assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. E é uma Páscoa parial. Então o Eterno falou com Moisés, com Marcha, você vai sacrificar o cordeiro. E aí vocês vão comer o cordeiro e vocês já tem que estar preparados. Você já tem que estar com os lombos cingidos. Você já tem que estar com a vara na mão. A vara aqui representa a palavra do Eterno. Tem que estar com os pés, com os lombos cingidos, a couraça da justiça, igual está lá no livro de Efésios. Sandália nos pés, igual está lá no livro de Efésios. O apóstolo Paulo fala que o guerreiro, o soldado, ele está com todas as armaduras. E aí ele vira e fala assim, vocês devem comê-lo às pressas. Por quê? Porque eles têm que sair às pressas. Isso que simboliza o arrebatamento. O arrebatamento, o que eu falei? Vai acontecer no piscar de olho. Vai ser tão rápido que vai ser no piscar de olho. Então, tudo que está lá no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Agora, interessante que o livro de Êxodo está falando no capítulo 12. E nós estamos fazendo uma interligação. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12? E nós estamos falando do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. E o que está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11? Parece que o Eterno coligou tudo. O Eterno pegou Êxodo 12, Apocalipse 12. O Eterno pegou Êxodo, versículo 11, e Apocalipse, versículo 11. Apocalipse, versículo 11 diz assim, eles o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. Então o que aconteceu lá no Egito? Por que eles ganharam a libertação? Graças ao sangue do Cordeiro, graças ao sacrifício do Cordeiro que Moisés fez. E o filho varão do Apocalipse 12, como é que eles vão ser libertos? Como é que eles vão vencer? Graças ao sangue do Cordeiro. Então está tudo ligado, está tudo interligado. Mas a mensagem aqui é o seguinte, em que dia que eles foram libertos do Egito? No dia do Cordeiro. O que o apóstolo Paulo falou no livro de Filipenses? Vocês têm que estar puro e irrepreensível para o dia do Cordeiro. Qual que é o dia do Cordeiro? 15 de Nissan. Foi no 15 de Nissan que Moisés marcha na virada do dia 14 para o dia 15 de Nissan que ele sacrificou o Cordeiro. E Yahshua morreu no dia 15 de Nissan. Então a mensagem que nós temos que focar nela agora é essa. É a mensagem do arrebatamento. Por quê? Porque nós estamos vendo o dia 15 de Nissan chegando aí. Nós estamos vendo a Páscoa chegando aí. Nós vimos a primavera chegar, agora nós estamos vendo a Páscoa chegar, nós estamos vendo o dia 15 de Nissan chegar lá, porque a data é lá em Israel. Israel é o relógio do mundo.
O Eterno falou assim, eu coloquei Israel como centro, eu coloquei Jerusalém, Yalshalém, ele falou, eu coloquei Yalshalém no centro da terra. Um dia eu fui no colégio, pedi uma professora para ela pegar um globo lá para mim. Ela pegou um globo, eu fui lá e coloquei o dedo no centrozinho. Quando eu coloquei o dedo, eu falei, então tem que ser aqui, ó. Eu coloquei o dedo no centro do globo, a hora que eu tirei o dedo, debaixo do meu dedo estava escrito Jerusalém, Israel. Então o Eterno colocou Israel no centro do mundo, porque ali é o relógio. Eu estou até vendo um relógio aqui na câmera do irmão Nelson, que nós estamos usando o Face eu estou vendo o relógio atrás do Nelson lá, e lá no relógio tem o centro dele lá. Israel está no centro do mundo, porque Israel é o relógio. É Israel que marca a volta do Mashiach, é Israel que marca quando é que vai acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque Yahshua falou que aprendei a parábola da figueira. Quem é a figueira? A figueira é Israel. Então Yahshua falou assim, vocês têm que aprender essa parábola. Israel. É tanto que ele fala, quem lê, entenda. Tem que ler e entender. Então nós estamos olhando o dia do Cordeiro. Em Apocalipse 14 fala o quê? Viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Aí você chega no livro de Apocalipse 12, versículo 11, fazendo a interligação com o Êxodo. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19, fala o quê? Fala das bordas do Cordeiro. Fala, bem-aventurados que são convidados às bordas do Cordeiro. As bordas do Cordeiro acontecem na Páscoa, porque o dia do Cordeiro é na Páscoa. Porque foi na Páscoa que o Cordeiro foi sacrificado. É na Páscoa que o Cordeiro é sacrificado até hoje lá em Israel, porque eles estão fazendo, eles acham que Yahshua ainda não veio, que o Mashiach ainda não veio, está lá sacrificando o Cordeiro, não entendeu essa questão. Mas então, o que acontece? O Cordeiro, o dia do Cordeiro marca quando é que o arrebatamento vai acontecer. Quando é? No dia 15 de Nissan. Então, quando a gente chega no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, é o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 5, fala assim. Eu vou mostrar algo interessante para os irmãos. O quanto é tremendo as escrituras. Paulo fala assim. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, o Mashiach, ou seja, o nosso Cordeiro Pascual, o Mashiach, foi imolado, foi sacrificado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães asmos na pureza e na verdade. Então agora o apóstolo Paulo, ele mostra algo tremendo para nós. Ele mostra o dia do Cordeiro com o dia da festa dos pães asmos. Olha aí, irmãos, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo interligou duas coisas. Ele interligou o dia do Cordeiro com o dia da festa dos pães asmos. Os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. O apóstolo Shaul, ele interligou as duas coisas. Ele entrelaçou as duas coisas. O dia do Cordeiro com a festa dos pães asmos. Para mostrar para nós quando é que o arrebatamento vai acontecer. Olha aqui agora para vocês verem. Eu falei para os irmãos que as bordas do Cordeiro é o quê? É o casamento de Yahshua com a noiva. Né? Não pode acontecer as bordas do Cordeiro se não for na Páscoa. Não pode acontecer o casamento. E esse casamento, ele vai durar quanto tempo, Romeus? Ele vai durar 7 anos. Se nós olharmos no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 12... Lá fala que as núpcias do casamento lá em Israel, a festa de núpcias, a festa do casamento, durava 7 dias. Quem quiser anotar de caneta aí pode anotar. Juízes capítulo 14, versículo 12. Fala que a festa de casamento, ela durava lá, a festa de casamento lá no Velho Testamento durava 7 dias. 7 dias representa o quê, Romeus? Representam 7 anos de casamento lá na glória de Yahshua com a sua noiva fiel. São 7 anos da tribulação aqui na terra e a noiva vai estar lá na glória, vivendo as núpcias com o seu noivo, com Yahshua, a igreja. A noiva vai estar com o noivo durante 7 anos. Então, como é que eu posso saber que eu posso interpretar 7 dias por 7 anos, Romeus? No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Lá diz assim, ó, dias são anos. Vocês podem interpretar, lá fala lá, mostra que nós podemos interpretar dias como sendo anos. Então, 7 dias de núpcias que tinha lá no Velho Testamento, que a pessoa ficava 7 dias em festa depois do casamento,
está representando 7 dias de festa lá na glória. Agora que eu quero trazer para vocês, voltar para vocês agora, a questão do apóstolo Paulo com o dia do Cordeiro. O apóstolo Paulo falou assim, ó, celebremos, ó, vou pegar aqui o versículo 7. Purificai-vos do velho fermento, para seres nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, ou seja, Yahshua, foi imolado. Agora ele entra. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com pães asmos. Ele falou agora da festa dos pães asmos. Irmãos, sabe que dia que começa a festa dos pães asmos? No dia 15 de Nissan. No mesmo dia em que Yahshua foi sacrificado. A festa dos pães asmos começa dia 15 de Nissan, no mesmo dia em que Yahshua foi sacrificado. O que o Eterno está nos mostrando com isso? Está mostrando que o arrebatamento vai acontecer na festa dos pães asmos, no início da festa dos pães asmos. Por quê, Romeus? Porque a festa dos pães asmos, ela dura 7 dias. Ela é 7 dias. Olha aí o Eterno interligando tudo novamente aí, ó. A festa dos pães asmos, ela dura 7 dias. E aí, Romeus, por que o Eterno escolheu a festa dos pães asmos? Agora vamos adentrar mais a fundo nesse estudo, para os irmãos verem o quanto é tremendo. O Eterno, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17, o Eterno virou para eles e falou assim, ó, agora que vocês comeu do cordeiro aí, alimentou do cordeiro, que é na virada, a festa dos pães asmos, ela acontece simultaneamente com o sacrifício. Na hora que vai terminando o sacrifício do cordeiro, já entra para a festa dos pães asmos, porque o cordeiro é sacrificado na virada do dia 14 para o dia 15. Então está interligada a festa dos pães asmos com o sacrifício do cordeiro. Aí o que acontece? O Eterno, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17, o Eterno falou assim, ó, só que vocês vão celebrar a festa dos pães asmos sem nenhum fermento na casa de vocês. Aquele que for achado fermento na casa dele, ele tem que ser eliminado do meio de vocês. Agora vocês vão entender o que eu quero passar para vocês, meus irmãos. Por que o Eterno escolheu a festa dos pães asmos para fazer o arrebatamento da igreja de Filadélfia? Quando eu digo que as denominações evangélicas não vão participar do arrebatamento, as pessoas acham graça, você está julgando, eu não estou julgando. É as escrituras que mostram isso. É as escrituras que mostram isso. Tem pessoas me falando que, irmão, mas tem pessoas aí anunciando aí que o filho varão vai nascer, a mulher lá profetizou lá, teve um pastor lá que profetizou que o filho varão está nascendo e tal. Realmente, esse é o papel da igreja de Laodiceia, esse é o papel das denominações, anunciar. Por quê? Porque as denominações representam a mulher do Apocalipse 12. A mãe está avisando que o menino vai nascer. Quem é o menino? A igreja fiel, a igreja de Filadélfia, os vencedores, o filho varão. Então, a mãe está anunciando que o menino vai nascer, mas a mãe vai subir? Não. Lá diz que a mulher fugiu para o deserto. Mas o menino, o que diz lá em Apocalipse 12, versículo 5? Ela deu à luz a um filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Então, a mulher está sentindo as dores de parto. Ela está avisando, o menino está para nascer, o menino está para nascer. Ela está avisando para quem? Ela está avisando para nós. Ela está avisando para o filho varão. E o filho varão já está atento, ele está sabendo que ele vai sair a qualquer momento. E o filho varão é a parte forte da mulher, da igreja. Então, meus irmãos, o que acontece? Na hora que o filho varão nascer, já viu quando a mulher dá a luz? Quando ela acaba de dar a luz, que ela vai sentir dor, ela chega e cai mole para lá. Por quê? Porque a força da mulher está no menino. Quando arrancar o menino, a mulher vai desfalecer. Porque ela vai ficar sozinha aqui na terra, aqui, porque o que está combatendo o antimachia, o anticristo, é o filho varão. O filho varão está combatendo as heresias, está combatendo tudo isso aí. Então eu quero trazer para os irmãos o seguinte: por que o Eterno escolheu a festa dos pães asmos? Porque Israel, meus irmãos, ficou debaixo de idolatria no Egito durante muitos anos. Os ídolos do Egito entrou no coração de Israel. Os ídolos do Egito entrou no coração de Israel. Então o fermento que está falando ali, que o Eterno está falando ali no Velho Testamento, é a idolatria. É os ídolos que entrou no coração deles. O Eterno está mostrando, vocês têm que tirar todos os ídolos do coração de vocês. Vocês têm que ser purificados desse fermento, desses ídolos. Aí eu vou provar para os irmãos agora que está falando de ídolos. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20. Lucas, capítulo 13, versículo 20 diz assim, e Yahshua fala assim: o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento, que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado.
A farinha aqui, ela representa tanto o evangelho quanto a igreja, a farinha. É por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim, um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo estava falando para quem? Para a igreja, ele estava chamando a igreja de massa. Paulo estava chamando a igreja de massa, falou assim, um pouco de fermento leveda a massa toda. Por quê? Porque estava misturando a lei com a graça. Então Paulo no livro de Gálatas fala isso, e aqui também, ó, no livro de Coríntios, ele fala para celebrar a festa sem fermento. Então, veja bem, meus irmãos. Lucas 13, versículo 20. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Quem é essa mulher, meus? A Igreja Católica. Ela pegou o fermento. Quais são os fermentos, meus? Ídolos, idolatria. Vocês já viram aí que a Igreja Católica está cheia de santo, é até um santo para cada dia do ano. A Igreja Católica introduziu todo tipo de idolatria para dentro da massa, para dentro da igreja. A igreja foi fermentada. Ela está totalmente fermentada. Ela está fermentada com a Trindade, que foi colocada pelo Papa São Damasco no ano 381, depois do Machia. Ela está fermentada com o Deus homem que se encarnou, que Constantino, no ano de 325, declarou que o Filho do Eterno tinha o mesmo poder que o Eterno, que ele era igual ao Eterno, e não tinha nada que fazia tirar isso da cabeça deles. Eles falaram, não, o Filho do Eterno é igual ao Pai. Então eles trouxeram essa idolatria, colocou o Filho de igualdade com o Pai, colocou as pessoas para adorar o Filho no lugar do Eterno e colocou a Trindade. Então a Igreja Católica encheu a igreja de idolatria. Mudou os nomes, colocou o Deus Porco, colocou o Deus Sol, colocou Zeus, que Deus vem de Zeus, colocou o Senhor, que significa Baal. Então ela introduziu todos esses ídolos para dentro da massa, para dentro da igreja, e a igreja foi fermentada. Aí agora, o que o Eterno está falando lá no livro de Êxodo? Tira o fermento, joga o fermento para fora. Se for achado algum fermento na casa de alguém, tal pessoa será eliminada. Agora vocês estão entendendo por que as denominações não vão subir no primeiro arrebatamento? Porque o Eterno chamou a igreja de Filadélfia e falou com ela, vou arrancar todo o fermento dela agora, vou arrancar tudo. E aí o Eterno começou a fazer o quê? O Eterno começou a mostrar a questão da Trindade. Nós jogamos a Trindade para fora, jogamos o quarto evangelho herético para fora, que é onde afirma que o Filho é igual ao Pai, nós jogamos para fora. O Eterno foi tirando o fermento, jogou a Trindade, jogou o ídolo Zeus, foi jogando tudo para fora, e o Eterno falou assim, agora você jogou esses ídolos tudo para fora, agora eu vou dar o meu nome e o nome do meu filho aí, para vocês invocar, porque no livro de 1 Coríntios fala que quando nós invocamos o nome de Yahshua, nós somos purificados. O nome dele lá diz que o nome dele lava, o nome dele nos lava. Como é que você vai se lavar invocando o nome de Yahshua e invocando o nome do porco? Você invoca o cordeiro aqui e invoca o porco de cá, não adianta nada, você mancha a casa, o templo do Eterno. Nós somos o templo do Eterno. Então o Eterno, para ele arrebatar essa igreja, ele tem que fazer o quê? Ele teve que fazer uma purificação, tirar todo o fermento, tirar toda a idolatria. Então ele levantou um povo na terra que invoca Ial e Yahshua, e não aceita o porco, não aceita a Trindade, prega que Ial é um. Igual o Yahshua ensinou. Yahshua falou o quê? Ial é um. E não existe outro semelhante a ele. O próprio filho ensinando, falou, Ial é um. E não há ninguém semelhante a ele. O próprio filho mostrava que o pai estava acima dele. Ele nunca tentou usurpar o lugar do pai dele. Abaixo do Eterno está o filho. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada no universo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falou assim, ó, Ial é o cabeça de Yahshua. Yahshua é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Tem uma hierarquia que ela tem que ser respeitada. E mas o Satanás quer inverter isso aí. Quer colocar tudo de igualdade, colocar o filho até acima do pai em certas religiões aí. Mas esse aí tá fora, isso é fermento. Então, meus irmãos, por que o Eterno escolheu a festa dos pães asmos para arrebatar a igreja? Mostrando para nós que a igreja que vai subir é a igreja que não está fermentada com a idolatria. É a igreja que tirou a idolatria para fora. Então por isso que ele escolheu essa festa. É a festa dos pães asmos, é a festa da igreja sem idolatria. Por que é a igreja sem idolatria? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala dos 144 mil. Os 144 mil é a igreja fiel. O que fala lá? Viu os 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. Aí fala, eles foram resgatados dentre os homens. Não se contaminaram com mulheres. Quem é as mulheres, meus irmãos? As igrejas evangélicas, as igrejas católicas. Ele falou, não se contaminou com mulher. Mulher representa igreja.
representa igreja. Olha a mulher do Apocalipse 17. Lá fala lá que foi, Apocalipse 17, versículo 2. Fala da prostituta que se prostituiu com os reis da terra. Quem é a prostituta que se prostituiu com os reis da terra? A Igreja Católica. Quando foi que ela se prostituiu com os reis da terra? Quando ela se assentou com os imperadores, quando ela se assentou com Constantino para criar os dogmas da Trindade e afirmar que o filho era igual ao pai. Então ela se assentou com os reis da terra e se prostituiu com eles. E aí a Escritura diz assim, e com o vinho da sua prostituição embriagou-se todos os habitantes da terra. Então a Igreja Católica, ela representa essa mulher. Mas ela tem filhas, fala que ela é mãe. Ela é a mãe de todas as prostitutas e das abominações da terra. Quem é as filhas? As denominações evangélicas. Por quê? Porque Martinho Lutero, quando saiu lá de dentro, ele veio trazendo também a bagagem, não parou não. Então eles pregam a Trindade até hoje, pregam o Deus Porco até hoje, pregam tudo. Mas o Eterno já desmascarou isso tudo aí e mostrou para nós que isso é fermento e que isso é idolatria. Então, meus irmãos, a igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que está celebrando hoje, igual nós estamos fazendo aqui hoje, comendo pão sem fermento. Por isso que o pão tem que ser sem fermento. Tudo é sem fermento. O fermento não pode entrar para nada. Quando eu comecei a mostrar o nome do Eterno, eu virei e falei, não é Ialro, porque tem maçoréticos, sinais maçoréticos. Sinais maçoréticos não é fermento da Igreja Católica, não é fermento dos fariseus. Ialro falou, acautelai do fermento dos fariseus. Os fariseus acrescentou sinais maçoréticos. Até isso o Eterno teve compaixão de nós e falou, tira o sinal maçorético porque é fermento dos fariseus. Então nós tirou o fermento dos fariseus, tirou o fermento da prostituta da Igreja Católica. Então a Igreja de Filadélfia, ela não é semelhante às denominações evangélicas. Por quê? Porque Ialcha revelou seu nome para ela. O que ele falou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 12? Na testa do vencedor escreverei o meu nome, o nome do meu Pai e o nome da cidade santa. Então essa igreja é uma igreja que conhece quem é o Eterno e quem é o Filho dele. Essa igreja, ela chama o Eterno pelo nome. Ela chama o seu Filho pelo nome verdadeiro. Ela invoca o nome do Eterno. E o nome do Eterno tem que ser invocado. Desde o princípio do livro de Gênesis, o Eterno ensinou Enos. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Então o Eterno ensinou Enos. E Enos passou a invocar o nome do Eterno e dali para cá nunca mais se parou a invocar o nome do Eterno. A Igreja Católica tentou abafar isso aí, mas daqui para ali ainda tinha alguma pessoa que conhecia e invocava. Mas agora veio à tona. Todos nós ganhamos a revelação do nome do Eterno e invocamos esse nome. O nome tem que ser invocado. O nome do Eterno e o nome do seu Filho tem que ser invocado. Porque é esse nome que purifica o santuário do Eterno, purifica a sua igreja, purifica o templo. Então, meus irmãos, por isso que vai acontecer na festa dos pães asmos. Por isso que o Eterno escolheu a festa dos pães asmos. Por quê? Porque ela começa, primeiro, porque ela começa no dia 15 de Nissan, que é o dia do Cordeiro. Segundo, porque é a festa da igreja sem fermento. E outra, lá na frente nós vamos ler aqui, que o Eterno falou o que no livro de Salmos? Salmos 81, versículo 3. Toque a trombeta no dia da nossa festa. Se tem uma festa que o Eterno chama de nossa, é a festa dos pães asmos. Ele falou, toque a trombeta no dia da nossa festa. É a festa, porque não é só a festa da igreja. Não é só a festa do Eterno, não é só a festa de Ialcha. É a festa da noiva e do noivo, porque é o casamento. Então é a festa dos dois, não é a festa só de um. É a festa de Ialcha e a festa da noiva. É o noivo encontrando com a noiva para celebrar a festa. E aí eu quero trazer para os irmãos o seguinte. No livro de Números, capítulo 10, versículo 2, diz assim, ó. Números, capítulo 10, versículo 2. Aqui diz assim, faz para ti 2 trombetas, tu as farás de prata batida, servir-te-ás ao para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. O Eterno falou com Moisés, com Macho, vai lá e faz 2 trombetas lá, faz a trombeta, porque a trombeta, ela serve para convocar o povo. Ela serve para convocar o povo para a reunião. Então, meus irmãos, no dia do arrebatamento, é por isso que no dia do arrebatamento vai acontecer o toque da trombeta. Porque a trombeta foi dada para convocar o povo para a reunião. Mas só que eu quero mostrar para os irmãos que quem vai tocar essa trombeta agora não vai ser um simples homem aqui na terra. Quem vai tocar essa trombeta é Ialcha. Ialcha vai tocar a trombeta para todo o seu povo se reunir com ele, meus irmãos.
Então a trombeta ela é para convocar. Aqui no livro de Levítico 23, olha o que está escrito aqui, ó. Levítico 23 diz assim, ó. 23, versículo 5. Diz assim: no primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa, Parial. E no 15º dia desse mês, ó, o 15º dia aí, ó o dia 15 de Nissan aí, é a festa dos asmos Parial. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia terei santa convocação. O Eterno virou e falou assim: no 15º dia é o dia da santa convocação. O que é santa convocação? É uma convocação que o Eterno está fazendo para todos reunir na presença dele. Mas como é que é feita a santa convocação? Na hora que toca-se a trombeta. Na hora que tocava a trombeta lá em Israel, eles tocavam a trombeta no pôr do sol. Na hora que a lua cheia estava subindo, os rabinos tocavam, o sacerdote tocava a trombeta, para todo o povo se reunir para a festa dos pães asmos. Eles tocavam a trombeta no pôr do sol, na hora que a lua ia nascendo. Então é por isso que no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 3, fala assim: toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Então no dia da nossa festa com Yahusha, Yahusha vai tocar a trombeta para todos reunir com ele. Yahusha vai tocar essa trombeta, é ele que vai tocar essa trombeta. Então eu quero mostrar para vocês aqui Yahusha tocando a trombeta. Apocalipse capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó. E é interessante que Yahusha não precisa usar um instrumento para tocar essa trombeta, não. Yahusha não tem que usar um instrumento. Ele vai tocar essa trombeta porque vocês vão ver o porquê, como é que ele vai tocar essa trombeta. Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim, o apóstolo Yohana falando, apóstolo Yohana. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. Porque o que aconteceu com ele é o que vai acontecer com nós. Ele teve uma prévia do que vai acontecer. Eu vi uma porta aberta no céu. O céu vai se abrir para nós. Olha o que ele diz. E a primeira voz que ouvira falava-me como trombeta. Ele falou: eu ouvi uma voz como voz de trombeta. É Yahusha. Disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatada em espírito. Então o apóstolo Yohana escutou Yahusha tocando a trombeta e a trombeta convocando ele para subir. E o que aconteceu? Imediatamente ele foi arrebatado. É assim que vai acontecer com a igreja de Filadélfia. Ela vai ouvir o toque da trombeta e Yahusha convocando. Isso é uma convocação. É uma convocação para todos se reunir na presença dele. Então ele vai convocar, os céus vão ser... Primeiro os céus vai se abrir e ele vai tocar a trombeta, ele vai chamar. Por isso que ele falou aqui, ó, sobe para cá, sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer. Fui imediatamente arrebatado em espírito. Então é assim que Yahusha toca. Então é ele que vai tocar essa trombeta, meus irmãos. E ele vai tocar essa trombeta quando? No dia 15 de Nissan. Porque o que está escrito lá no livro de Levítico que nós leu agora? No 15º dia. É o dia da santa convocação. Mas a santa convocação é feita com o quê? Com o toque da trombeta. Então é por isso que o Eterno falou: faz uma trombeta aí, Moisés, para convocar o povo na hora certa. Na hora que você tocar a trombeta, o povo já está aqui. Eu tenho que estar aqui, ele tem que estar aqui. Então o Moisés hoje, o marcha hoje, para nós hoje, é Yahusha. É ele que vai tocar essa trombeta, é ele que vai nos convocar para subir e estar com ele lá na glória. Então, meus irmãos, essa questão aí do dia 15 de Nissan está mais do que claro. Uma coisa que eu achei tremendo demais, que vai cair amanhã no vídeo, que esse vídeo é impactante, ele é mais de 1 hora, só mostrando o arrebatamento na primavera, na Páscoa e no dia 15 de Nissan. Vou até falar sobre isso. Eu não sei, eu creio que eu vou falar sobre isso lá. Veja bem. No livro de Lucas, mostra que Yahusha nasceu no dia 15 de Nissan. Lucas capítulo 2, se eu não me engano é o capítulo 2. Fala que 2 versículo 41 e 42. Mostra que Yahusha nasceu no dia 15 de Nissan. No livro de Gênesis capítulo 18, versículo 10 e Gênesis 17, 21, Abraão fala assim com Sara:
Na primavera eu vou voltar e a sua mulher vai dar à luz a um filho homem, Isaac. Isaac nasceu na primavera e nasceu também no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque Yalcha e Isaac, eles também têm uma ligação com o filho varão. Isaac representa o filho varão, que vai nascer aonde, Romeu? Vai nascer lá na constelação de Virgem agora. Os irmãos vão ver o vídeo amanhã, o quanto o vídeo é impactante. Eu mostrei lá que às 17 horas, às 19 horas lá em Israel, a lua cheia vai estar saindo pelas pernas da Virgem. Na hora que a cabecinha da lua cheia transpassando a linha assim, ó, na constelação de Virgem, assim, ó, os irmãos vão ver no vídeo amanhã. Se os irmãos também tiverem o programa estelar em casa aí, ou no celular e quiser baixar, os irmãos podem baixar que os irmãos vão ver. Na hora que a lua vai passando, a cabeça dela vai passando assim na linha, assim, ó, ela está nascendo lá em Israel também. Na mesma hora. O nascimento da lua lá em Israel é às 18 horas e 58 minutos. E lá na Virgem também é o mesmo horário. Então, olha o alinhamento que o Eterno fez. O Eterno vai fazer a lua cheia nascer lá em Israel e nascer lá no céu para nós. E acima de tudo, no dia 15 de Nissan. Isso nunca foi coincidência. O Eterno alinhou. Eu coloquei lá 2000, coloquei 2001, não bate, mas 2021 vocês podem pegar o computador na casa de vocês e pode colocar. Por que a lua cheia vai estar nascendo lá na constelação de Virgem no dia 15 de Nissan, que vai dar agora dia 29 para nós? Eu vou até mostrar no vídeo lá, que eu fiz um vídeo aí falando do dia 27 para o dia 28 do arrebatamento. Porém, dia 27 para o dia 28 é usando o calendário tecnológico de Israel. Israel hoje tem um calendário com a tecnologia que eles não precisam observar os primeiros feixes de luz da lua nova. Não, ele já decreta a lua nova usando a tecnologia. Mas se nós usarmos o método antigo que o Eterno mostrou para Moisés, para Marcha, o método antigo o Eterno falou com Moisés, com Marcha, você vai ensinar para o sacerdote que na hora que aparecer o primeiro feixe de luz da lua nova, ali é o primeiro dia do ano e o primeiro dia do mês. Então, usando o método antigo, o dia 15 de Nissan vai cair no dia 29 de março. Vai cair no dia 29 de março. Então, meus irmãos, veja bem. Nunca foi coincidência. Por isso que Yalcha nasceu no dia 15 de Nissan, por isso que Isaac nasceu no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o dia 15 de Nissan é o nascimento do filho varão. É o nascimento do filho varão do Apocalipse 12. E o Eterno falou o quê? Viu uma mulher dando a luz no céu, viu um sinal no céu. Uma mulher. Então, meus irmãos, essa questão da parábola da figueira. Estamos ao vivo novamente. Essa é a profecia que é a espinha dorsal de todas as escrituras sagradas. Ela é a espinha dorsal. Por que espinha dorsal? Porque ela começa lá em Gênesis e vai decorrendo todas as escrituras até chegar no Apocalipse. Lá em Gênesis já começa com a figueira que o Eterno vestiu Adão e Eva com a... Aliás, Adão e Eva pegou a figueira para se vestir com ela. Então lá no livro de Gênesis já fala da figueira. E aí a figueira continua decorrendo ali até chegar no livro de Apocalipse. Então essa é a espinha dorsal. Então o que acontece? Nós só temos essa parábola agora mostrando que acabou. Não adianta jogar para 2022, para Páscoa de 2022, porque aí sai do calendário que o Eterno mostrou, a geração que o Eterno mostrou, que é de 70 a 80 anos. Israel está completando 73 anos agora. Os irmãos vão ver isso no vídeo amanhã, mostrando com todos os detalhes. Lá os irmãos vão ver lá o vídeo, o nome do vídeo vai ser A Grande Colheita, Linho, Cevada e Trigo. É mais ou menos o título, vai ser mais ou menos isso. Vai falar do linho, da cevada e do trigo. É impactante, é tremendo o vídeo. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos. Nós vamos estar orando agora, para nós estar fazendo o Partir do Pão. E aí, provavelmente, nós vamos estar fazendo outro Partir do Pão domingo. Por que nós estamos querendo fazer um domingo? Porque nós temos que estar ligados. Porque nós sabemos que tem o calendário tecnológico que Israel, a partir de amanhã, dia 27 para o dia 28, ele está chegando no dia 15 de Nissan. Porém, tem o método antigo que é do dia 29 para o dia 30. Então, nós vamos estar fazendo hoje, e se o arrebatamento não acontecer até o dia 28, nós vamos estar fazendo no domingo.
Por quê? Porque Israel parou lá na terra, na divisa, para entrar na terra do descanso. Eles parou na divisa e fizeram a Páscoa. Ali eles fizeram a Páscoa, depois eles entrarem na terra do descanso. E quando eles pararam lá, eu até peguei aqui no dicionário, aqui, ó, para mim olhar o significado da palavra Gigal. Eles parou na fronteira de Gigal. A palavra Gigal significa isso aqui, eu vou ler para os irmãos. Uma vez que a palavra Gigal pode ser derivada do verbo hebraico, kalau, que significa afastar. A mesma palavra foi usada pelo Criador por intermédio de Josué, para servir como um lembrete a Israel, de que ele havia afastado a remoção ou a desgraça de toda a adoração dos ídolos dos egípcios. Olha aí que tremendo, meus irmãos. O significado da palavra Gigal é essa aqui, ó. O Eterno afastou toda a desgraça da adoração dos ídolos do Egito do coração deles. O Eterno afastou do seu coração toda a desgraça do fermento que a Igreja Católica colocou no seu coração, afastou todos os ídolos que a prostituta, a mãe das abominações da terra, lançou no seu coração. O Eterno tirou fora. O Eterno jogou esse fermento para fora para que você fosse uma massa pura, sem fermento, porque ele não vai pegar uma massa fermentada. É por isso que Laodiceia vai ter que passar pela tribulação, para ela entender que Iau é um e não três, e que o nome dele é Iau, não é Jeová, não é Javé, não é Iar, não, é Iau. E o nome do seu filho é Iau, não é Jesus, não é Jesus, não, Iau. Então eles têm que passar pela tribulação para ver isso. Então o Eterno tirou, afastou do nosso coração toda a idolatria, para que nós possamos entrar na terra do descanso, para que nós possamos ser arrebatados. Quem vai ser arrebatado? A massa sem fermento. O que está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16? Lá fala assim, se uma porção da massa é pura, é santa, o restante da massa também vai ser. O que eu estou querendo mostrar? Que o Eterno, dentre toda a massa, que é o cristianismo, ele tirou uma pequena porção, a igreja de Filadélfia, e purificou essa massa, tirou o fermento dela e jogou para fora. Agora a outra porção da massa vai ser tirado o fermento, amigos? Vai, mas é na tribulação. Depois todos esses irmãos das denominações vão nos encontrar conosco, sem o fermento, porque o Eterno também quer todos eles. O Eterno vai pegar todos eles, o Eterno vai tirar o fermento deles, mas vai ser na tribulação. Porém, uns ele está tirando agora. Ele está tirando agora. Então, meus irmãos, tudo que está acontecendo no mundo aí não é à toa. O Eterno ele vai tirar o filho primogênito. Igual lá no Egito. No Egito a história se repetiu. Paulo diz que tudo que foi lá é sombra daquilo que há de vir. Lá no Egito teve gafanhoto, lá no Egito a água virou sangue, lá no Egito choveu granizo. Tudo está acontecendo agora. Gafanhoto destruindo a África, gafanhoto destruindo o Oriente Médio, água virando sangue na Indonésia, terremotos em vários lugares, granizo chovendo em várias partes do mundo. E o que aconteceu lá no Egito? Eles entraram para dentro de casa. E o Eterno falou, entra todo mundo para dentro de casa. Eles entraram para dentro de casa e ficaram presos, tanto o povo de Israel quanto os egípcios. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que o anjo da morte ia passar. Porém, na hora que o anjo da morte ia para passar, o Eterno deu o livramento para os primogênitos. Quem é os primogênitos? O filho varão do Apocalipse 12 é os primogênitos. Por isso que lá fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. É eles, é no plural. Filho varão não é uma pessoa só, não, é eles. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Porque lá no Egito teve o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Agora o filho varão vai vencer graças ao sangue de Yahshua que foi derramado por nós. Porém, o primogênito ganhou o livramento no dia 15 de Nissan. Foi no dia 15 de Nissan que os primogênitos ganhou o livramento lá no Egito. Então o Eterno agora vai tirar o primogênito no dia 15 de Nissan. Vai haver o livramento nosso. Entendeu, meus irmãos? E todo mundo está dentro de casa. Por isso que está essa pressão aí para empurrar todo mundo para dentro de casa. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer. O Eterno está fazendo toda a história se repetir novamente. Tudo que foi, Salomão falou no livro de Eclesiastes, tudo aquilo que foi volta a ser, tudo aquilo que foi volta a ser. Tudo que é lá atrás são sombras, são figuras daquilo que haveriam de acontecer. Vocês já viram uma coisa dessa? O mundo inteiro entrar para dentro de casa, para quê? Para esperar a nossa saída. Nós temos que sair. Enquanto nós não sair, o anticristo não pode se manifestar. Por isso no livro de 2 Tessalonicenses fala assim, na hora que aquele que agora o detém for tirado, então será revelado o filho da perdição. Nós já sabemos que é Emmanuel Macron. Porém, a igreja de Laodiceia não sabe, vai ser revelado para ela. Mas nós já sabemos. Então, na hora que aquele que agora o detém for tirado, então vai ser revelado. Revelado para quem? Para Laodiceia. Para nós não, nós já sabemos antecipadamente. Vamos orar, irmãos? O irmão, vou pedir o irmão Nelson para estar fazendo outra oração para nós aí novamente, ok, irmãos?
Soberano e eterno e nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu tem feito, eterno, nas nossas vidas. Vem nos fortalecer, ó Pai, através deste pão, ó Pai, que representa o corpo do teu filho, ó Pai. Vem nos fortalecer, ó Pai, através deste cálice, ó Pai, que representa o sangue de Yahshua, ó Pai, que foi derramado por nós, ó Yahweh. Ó eterno Yahweh. Trabalhe em nossos corações, ó Pai. Tira toda malícia, ó Pai. Tira tudo que não vem de ti, ó eterno. Lança por terra, ó Pai, toda falta de perdão, ó Pai. Tudo que não te agrada, ó eterno. Tira da nossa mente, ó Pai. Tira da nossa alma, ó eterno. Para que nós possamos, ó Yahweh, participarmos, ó Pai, deste pão, ó Pai, porque ele representa o teu filho, ó Pai. E ele, ó Pai, ao mesmo tempo que ele pode fazer morrer, ó Pai, aqueles que participam deste pão, ó Pai, que representa o corpo do seu filho, ó Pai. Da mesma forma que ele pode fazer morrer espiritualmente, ele pode gerar vida também, ó Eterno. Que venha ser vida para nós, ó Yahweh, para que nós possamos ser dignos, ó Pai, de entrar, ó Pai, na terra da promessa, na terra do descanso, ó Pai. No nome de Yahshua Mashiach, ó Pai. Nós nos voltamos a Ti, ó Pai, para participarmos, ó Pai, agora todos reunidos, ó Pai, em toda a terra, ó Pai, em todas as partes, ó Pai, em nome de Yahshua, ó Pai. Eu vou estar lendo aqui, um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, aqui diz assim, ó. Capítulo 11, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi de Yahshua o que vos transmiti na noite em que foi entregue. Yahshua tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Então, Yahshua, na noite em que ele foi morto, ele pegou o pão e o partiu e deu graça. E disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Vocês têm que fazer isso para lembrar que eu fui partido por vocês, eu fui moído por vocês. Então o Eterno quer que nós traz essa lembrança no nosso coração, de que o Filho dele foi sacrificado por cada um de nós. Isso não pode cair no esquecimento. Isso não pode sair do coração daqueles que amam a Yahshua e amam o Eterno, e que agradecem ao Eterno pelo sacrifício do seu Filho. Então, por isso que Yahshua pediu, faz isso em memória de mim, faz isso em lembrança. Vocês vão estar lembrando que eu morri por vocês, que eu sofri por vocês, eu fui sacrificado, fui esbagaçado, fui moído por cada um de vocês, para que vocês possam ter a dignidade de um dia também estar aonde eu estarei. Então, Yahshua quer cada um de nós juntamente com ele, mas para isso nós temos que reconhecer o seu sacrifício. Então, irmãos, quem tiver com pão aí pode partir, ok, meus irmãos? Então, o irmão Nelson pediu para parar um tiquinho aqui. Deixa eu só ver o que é. Sim. A oração? Tá, o Nelson quer fazer a oração de novo porque ele tá com o microfone desligado. Vou deixar ele fazer a oração aqui, tá? Pode fazer, não. Soberano eterno, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento que tu preparaste para cada um de nós. Nesse instante nós que levantamos um clamor diante de ti sobre o nosso país, sobre a nossa nação, e sobre todas as nações que estão sendo oprimidas fisicamente, com mortes, com violência, Pai, por causa do teu nome, Pai. Nós levantamos o nosso clamor em favor dessas famílias, Pai, que são acometidas por violência, Pai. Sim, Nós Pai, te louvamos, Pai, também pelo nosso país. Sim, Eterno. Nós pedimos pelo nosso país e, apesar de tudo, Pai, as perseguições estão lado a lado, Pai. Sim, Eterno. Ó soberano eterno, esse momento é um momento precioso da tua igreja, que tu revelasses o teu nome. Soberano eterno, fica, Pai, com cada um que recebeu essa revelação. Em nome de Deus, Pai. Para o grande dia que nos está reservado, Pai. Sim. Em nome de Yahshua. Que assim seja, Pai. E confessamos, ó Pai, e reconhecemos, ó Pai, o teu poder, a tua soberania, a tua graça, o teu amor e a tua justiça sobre nós. Que assim seja, Pai. Faça com cada um de nós, temos medo do teu poder, Sim. para manifestar, ó Pai, a tua glória aqui na terra, alcançando aqueles que estão caminhando, Pai, à escuridão, ó Pai, do engano,
nós Sim. louvamos nosso bendito Pai. Sim. Seja para todos. Que assim seja. Tá isso aí, irmãos. Irmãos, se tiver com pão aí, pode partir, tá, irmãos? Vamos participar aí, todo mundo, então. Três, quatro. Qualquer coisa. Porque nós nos assentamos a essa mesa na condição de filhos que foram chamados para ser preparados por ti. O grande dia que a igreja aguarda. O levantamento dos vencedores. Nós agradecemos, Pai, por ter nos revelado essa verdade. Pedimos, Pai, em nome da cruz, que a tua igreja é o único organismo vivo da tua parte aqui na terra para manifestar o teu amor. Seja, ó Eterno, ungida o teu poder com a tua graça para manifestar essa presença. Obrigado por essa realidade. Encha-nos, ó Pai, encha-nos, ó Pai, do teu poder, para que nós tenhamos a mente Sim, Pai, meu Deus. quando ele estava aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Nós queremos fazer a tua vontade. Seja em que situação for, nós estamos aqui à tua disposição para a exclusividade tua, com o teu propósito. Nós oramos e te agradecemos e confiamos. Assim seja. Que assim seja, Eterno. Tem uns irmãos lá partindo a esperar. Tem alguns irmãos aí que estão partindo, nós vamos aguardar eles fazer. E aí? Tá. Foi no terceiro caso, o caso da redenção mundial. Sim. Nesse momento, o cabeça da família explicava o que significava cada elemento na mesa. E nesse momento, o já pega o pão. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida sem pecado. Esse é meu que é dado por vós. Tomai, bem de todos, fazer isso em memória de mim. Aleluia. 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 Sempre mesmo. Pão da vida. E alça é o pão da vida sem pecado. Aleluia. Oh, Eterno, louvado seja o teu nome, Pai. Sim, Eterno, obrigado, Pai. Em nome de Alcha. Que assim seja, Pai, Todo-Poderoso. Soberania, a unção dessa reunião caia sobre a tua igreja, Pai, sobre aqueles que estão ouvindo esses estudos, Pai. Em nome de Alcha, A Eterno. palavra de boca na tua vida, Sim, Eterno. a palavra de abraço. Sim, meu Pai. Nós somos frutos e procedentes da verdade. Sim, Eterno. E Que assim seja. que a nossa vida se manifestar no nome do Senhor em glória. Aleluia. Aleluia. Que assim seja. O versículo 25 diz assim, meus irmãos, ó. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, Yahshua, ele nos deu o cálice que representa o seu sangue. Vou estar orando mais uma vez e nós vamos estar partindo o cálice com os irmãos. Viu, irmãos? Aí os irmãos não tomam, não. Vamos deixar para tomar todos de uma vez, tá? Todos nós de uma vez só depois, ok? Então vamos só orar. Soberano e eterno, nós te louvamos, ó Pai, por esse cálice, pois ele representa o sangue do teu Filho, ó Pai, que foi derramado por cada um de nós, ó Eterno. Foi a vida do seu Filho, ó Pai, que foi derramado por cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, no sacrifício que Yahshua fez por nós, ó Pai. Nós cremos no sacrifício que tu também, ó Pai, fez por nós ao enviar o seu único Filho, ó Pai, o seu Filho amado, ó Pai, para sofrer por cada um de nós, ó Eterno. Nós reconhecemos, ó Pai, o sacrifício de Yahshua. Reconhecemos a morte, ó Pai, o sofrimento que ele passou. Por isso que estamos aqui, ó Pai, fazendo este gesto, ó Pai, para não cair no esquecimento, ó Pai, para guardarmos, ó Pai, para guardarmos. Foi assim que Yahshua disse: fazei isso até que eu venha. Nós estamos fazendo, ó Pai, crendo no arrebatamento, ó Pai, no nome de Yahshua, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado pelo sacrifício de Yahshua. Obrigado, ó Yahshua, pelo sacrifício que tu fizeste por nós, meu Salvador. Obrigado por ter ido até aquele madeiro e sustentado até o fim. Cada sofrimento, cada chibatada, cada sofrimento que tu passou, Yahshua, nós reconhecemos. Obrigado, meu Salvador, pelo teu sacrifício. Assim seja. Oh, eterno Yahweh. Nós vamos fazer tudo de uma vez, tá? Espera aí, irmãos. Nós vamos estar lendo, vou estar lendo aqui os salmos aqui, como nós fizemos lá no Rio Grande do Sul. Pega um outro de volta. Isso aqui fica bom, mamãe. Salmos, capítulo 114, versículo 4, na Bíblia de Jerusalém. Na outra talvez está em algum outro versículo, viu, irmão? Mas na Jerusalém está no Salmo 116, se eu não me engano, 116, versículo 4. Ou versículo 14, tá? Uma coisa aqui que eu não estou entendendo. Versículo 13 na Bíblia de Jerusalém. 116, versículo 13. Aqui diz assim: erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. Então nós vamos invocar o nome do Eterno, vamos invocar 4 vezes o nome do Eterno, e aí cada um toma aí na sua casa, ok, irmãos? Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Os irmãos podem participar, irmãos. Oh, Eterno, obrigado, Pai. Oh, soberano e eterno. Oh, Pai santo e verdadeiro, eterno e alma. Obrigado, Pai. Oh, eterno. Oh, louvado seja o teu santo nome. Vou estar orando, meus irmãos, para encerrar. E aí, vamos ficar em vigilância aí. Se passar de sábado, domingo, nós estamos aqui de novo fazendo o Partir do Pão. E aí os irmãos não percam o vídeo aí não, que vai cair amanhã, 9 horas da manhã, às 9h30 vai cair o vídeo aí, é impactante, mostrando a questão do arrebatamento aí para os irmãos. Nós temos que estar nessa fé aí, porque o mundo agora não tem mais volta, não. A única saída agora é para cima. E aí nós queremos ir para cima mesmo, aonde Yahshua está. Vou estar orando aqui então. Soberano e eterno Yahweh, nós te louvamos, ó Pai, por esta reunião. Nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra, ó Eterno, que foi ministrada ao coração de cada um. Que ela esteja selada, ó Pai, no coração de cada um. Que ela seja constituída, ó Pai. Que ela venha fazer parte do espírito, da alma e do coração de quem ouviu e de quem creu, ó Pai, nessa mensagem. É no nome de Yahshua, ó Pai, que nós prostamos diante de Ti para te agradecer, ó Eterno. Porque nós não somos nada, ó Pai. Mas o Seu Filho, ó Pai, morreu por nós. Nos deu direito, ó Pai, de estarmos contigo. Foi o Teu Filho, ó Pai, que se tornou o nosso advogado, se tornou o nosso rei,
o nosso general, o nosso comandante. É nele que confiamos, ó Pai. É em Yahushua, ó Pai. Ele é a nossa vida. Tu nos deu o maior presente do universo, ó Pai. Tu nos deu o teu filho, ó Pai. Tu nos deu o teu maior amor, ó Pai, que é Yahushua. E nós recebemos ele, ó Pai, de coração aberto, porque Yahushua é o nosso comandante. Yahushua é o nosso general. Nós prostramos diante de Yahushua, Pai, e confessamos que Ele é o nosso rei. Ele é o rei de todo o universo, constituído por Ti, ó Pai. Nós cremos que o nome dele, ó Pai, é o nome que Tu colocou, ó Pai. O nome que está acima de todo nome. O nome que Tu mandou Maria colocar, ó Pai. Yahushua. Yahushua significa, Yahweh é a salvação. E nós cremos neste nome, ó Pai. Nós cremos no nome verdadeiro. O nome que está acima de todo nome. O nome que coloca todos os principados por terra, Pai. É o nome magnífico. O nome do teu filho, Yahushua. É neste nome, Pai. É neste nome que nós vamos ser vitoriosos. É neste nome que nós vamos subir, ó Pai. Não há outro nome. É o nome que tu escolheu. É o nome que está em todo o céu. Não é só no céu do Brasil, não é só no céu da Inglaterra, não é só no céu, ó Pai, da Alemanha, é no céu de toda a terra. É o nome que está em todo o universo, é o nome que todos têm que prostrar, inclusive os anjos, meu Pai, prostram diante desse nome. Nós também prostramos, ó Pai, e reconhecemos que este é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que cura, é o nome de Yahushua Mashiach, é o nome que vai nos dar um corpo de glória, um corpo transformado, um corpo vitorioso. É o nome do teu filho, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Yahushua Mashiach. Que assim seja, meus irmãos. Aleluia. Que assim seja. Aleluia. Agradeço a todos os irmãos aí que participou e que o Eterno esteja abençoando a todos os irmãos. Ok, meus irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno aí. Fica na graça, assim seja. Cortou lá isso. Aleluia. 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 Meus irmãos do Facebook, essa live vai ficar como parte 2. A parte 1 eu vou colocar a capa. Essa aqui vai ser a parte 2, continuação. Peço desculpa aos irmãos, peço compreensão, é assim mesmo. Mas com a fé no Eterno nós conseguimos aqui completar essa live, finalizar ela. Louvado seja o deserto. Adiante, meus irmãos. Firme, guerreiro. Adiante. Firme, guerreiro.